Provérbios 12, 21. Palavra de Deus, hoje, o justo não será abalado. Há momentos na vida em que buscamos forças para atravessar as adversidades, mas uma pergunta insiste em permanecer em silêncio dentro de nós. Deus está mesmo me vendo? Oramos, esperamos, confiamos por um tempo, até que a demora, o cansaço e as pressões do dia a dia começam a gerar dúvida. Não porque queremos desacreditar, mas porque somos humanos e sentimos o peso da espera. Muitas vezes, não conseguimos crer plenamente na palavra porque desejamos uma prova concreta. Queremos sinais visíveis, respostas rápidas, algo que confirme que Deus está atento à nossa realidade. Mas a sabedoria bíblica nos ensina algo diferente. A fé não nasce da prova, nasce do alinhamento. A palavra do Eterno não foi dada para reagir às circunstâncias, mas para nos ensinar como viver diante delas. Provérbios não é um livro de promessas emocionais. É um manual de sabedoria prática. Ele nos mostra como o justo pensa, age, decide, reage e permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. A palavra afirma que o Eterno não é homem para mentir e que aquilo que ele declara não volta vazio. Isso significa que cada ensinamento carrega uma instrução viva para o cotidiano. E é exatamente aqui, hoje, que somos convidados a compreender algo essencial. Tomar posse das promessas de Deus não é esperar que tudo mude fora, mas permitir que a palavra nos forme por dentro. Porque quando a vida é construída sobre a sabedoria do Eterno, o justo não apenas crê, ele permanece. E é isso que Provérbios 12, 21 nos ensina de forma clara, prática e transformadora. O justo não é quem sente menos, mas quem vive segundo princípios. Quando a palavra declara que o justo não será abalado, ela não está descrevendo alguém emocionalmente blindado, imune à dor ou distante dos desafios da vida. No pensamento bíblico, especialmente na sabedoria de Provérbios, o justo é aquele que vive alinhado a princípios, não alguém que nunca enfrenta dificuldades. Justiça, aqui, não é perfeição moral, mas direção de vida. É escolher responder corretamente às situações, mesmo quando elas são difíceis. O erro comum é imaginar que estabilidade espiritual significa ausência de conflitos. Mas a sabedoria do Eterno ensina o oposto. O conflito faz parte da vida. O que muda é a forma como o justo lida com ele. Enquanto muitos reagem impulsivamente, guiados pelo medo, pela ansiedade ou pela pressa, o justo aprende a pausar, refletir e agir com base na palavra. Essa postura prática é o que impede o abalo. Provérbios foi escrito para formar pessoas sábias no cotidiano. Ele ensina como falar, como decidir, como lidar com perdas, como atravessar injustiças e como esperar sem se perder. O justo não é alguém que vive sem pressão, mas alguém que não permite que a pressão governe suas atitudes. Ele entende que cada reação constrói ou compromete seu futuro. Por isso, escolhe viver com consciência e temor ao Eterno. Na prática, isso se manifesta de forma simples e diária. Quando recebe uma notícia difícil, o justo não se entrega ao desespero imediato. Ele processa, ora, pensa e decide com sabedoria. Quando é provocado, não reage no impulso. Quando enfrenta a espera, não abandona seus valores. Essas escolhas diárias criam uma estrutura interna que sustenta a alma quando os ventos são fortes. Ser justo é viver com coerência entre fé e ação. Não adianta declarar confiança em Deus e tomar decisões baseadas apenas no medo. Não adianta dizer que crê na palavra e viver como se tudo dependesse apenas do controle humano. O justo aprende a alinhar discurso e prática. Ele entende que fé sem postura não sustenta e emoção sem princípio não permanece. É por isso que o abalo não domina o justo. Não porque ele seja forte em si mesmo, mas porque construiu a vida sobre fundamentos sólidos. A palavra se torna critério.
Os ensinamentos se tornam hábitos. A sabedoria se transforma em estilo de vida. E quando isso acontece, mesmo que o cenário externo oscile, o interior permanece firme. Se essa verdade faz sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho viver pela palavra. Não como uma frase automática, mas como um posicionamento consciente diante de Deus. Porque Provérbios não foi escrito para ser apenas lido, mas vivido, e quando a sabedoria é praticada, o justo permanece de pé, mesmo em tempos difíceis. A sabedoria começa quando escolhemos reagir certo antes de sentir alívio. Um dos maiores enganos na caminhada espiritual é acreditar que primeiro precisamos nos sentir bem, para depois agir corretamente. A sabedoria de Provérbios ensina o inverso. O justo age de forma alinhada à palavra, mesmo quando ainda não sente alívio. No pensamento bíblico, a transformação começa pela decisão, não pela emoção. Quem espera sentir paz para obedecer, acaba sendo governado pelas circunstâncias. Quem decide obedecer, encontra paz no processo. O justo entende que reagir corretamente é um treino diário. A vida constantemente apresenta situações que testam caráter, paciência e confiança. Um problema inesperado, uma palavra dura, uma perda, uma demora que cansa. Nessas horas, não é o sentimento que define o caminho, mas o princípio. Provérbios foi escrito para ensinar exatamente isso. Como responder à vida com sabedoria antes que o coração se desorganize. Na prática, isso significa aprender a interromper reações automáticas. O impulso natural é reclamar, se desesperar, se defender ou tentar controlar tudo. O justo, porém, aprende a fazer diferente. Ele observa, silencia, pondera e escolhe uma resposta alinhada à palavra. Essa escolha consciente impede que o problema se torne um abalo interior. O cenário pode continuar difícil, mas o coração permanece organizado. A sabedoria judaica valoriza profundamente a disciplina das escolhas diárias. Não são grandes atos heróicos que sustentam uma vida firme, mas pequenas decisões repetidas com fidelidade. O justo aprende a controlar a língua, a administrar o tempo, a cuidar dos pensamentos e a manter a integridade mesmo quando ninguém está observando. Cada uma dessas atitudes constrói estabilidade espiritual. Quando a palavra afirma que o justo não será abalado, ela está dizendo que ele não será dominado pelas próprias reações. O abalo começa quando perdemos o governo interior. Quando a ansiedade assume o controle, quando o medo dita decisões, quando a pressa atropela a sabedoria. O justo aprende a manter o domínio, porque se submete a princípios mais altos do que suas emoções momentâneas. Esse ensinamento é extremamente prático. No trabalho, o justo escolhe agir com honestidade, mesmo quando isso parece desvantagem. Na família, escolhe responder com equilíbrio, mesmo quando é provocado. Na espera, escolhe confiar mesmo quando a resposta não vem. Essas escolhas não eliminam o desafio, mas impedem que ele destrua a estrutura interior. Provérbios nos mostra que a sabedoria não é teórica, ela se revela no comportamento. O justo vive de forma intencional, sabendo que cada decisão carrega consequências. Ele entende que não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar como reage ao que acontece. E essa consciência traz firmeza, clareza e paz. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que testa suas reações. Antes de pedir que a situação mude, a palavra te convida a ajustar a postura. Porque quando a reação muda, o abalo perde força. Se você decide viver esse princípio no dia a dia, escreva nos comentários: eu escolho reagir com sabedoria. Que essa decisão não fique apenas nas palavras, mas se torne prática viva. É assim que o justo permanece firme, mesmo quando tudo ao redor tenta desorganizar.
O justo constrói estabilidade na rotina, não em momentos extraordinários. A sabedoria de Provérbios nos ensina que a estabilidade espiritual não nasce em momentos extraordinários, mas na fidelidade à rotina. Muitos esperam experiências intensas para se sentirem fortalecidos, quando, na verdade, é o compromisso diário com os princípios que sustenta o justo ao longo do tempo. No pensamento bíblico, a vida é construída em constância. O extraordinário pode inspirar, mas é o ordinário bem vivido que mantém alguém de pé. O justo entende que cada dia oferece oportunidades práticas de alinhamento. Não se trata apenas de grandes decisões, mas das pequenas escolhas repetidas, como fala, como responde, como administra o tempo, como trata as pessoas, como lida com frustrações. Essas atitudes simples, quando guiadas pela sabedoria do Eterno, formam uma estrutura interna sólida. É por isso que, quando a pressão aumenta, o justo não se desorganiza facilmente. Provérbios não romantiza a fé, ele a traduz em comportamento. Ensina que a disciplina diária protege o coração e a mente. O justo aprende a criar hábitos que fortalecem a alma. Pensar antes de falar, ouvir antes de reagir, esperar antes de decidir. Essas práticas não eliminam os desafios, mas impedem que eles se transformem em abalo interior. Na prática, isso se manifesta quando o justo escolhe manter integridade mesmo sob pressão, quando decide cumprir sua palavra, mesmo que isso custe conforto, quando escolhe a verdade, mesmo que a mentira pareça mais fácil, quando mantém o equilíbrio emocional, mesmo em ambientes instáveis. Cada uma dessas escolhas constrói resistência espiritual. Não é força bruta, é sabedoria aplicada. A instabilidade surge quando a vida espiritual se baseia apenas em picos emocionais. Quando tudo vai bem, há confiança. Quando surgem dificuldades, a fé vacila. O justo aprende a não depender dessas oscilações. Ele constrói uma vida organizada por princípios, não por sensações. Essa organização gera clareza e a clareza impede o abalo. O pensamento judaico valoriza profundamente a prática constante da sabedoria. Não se trata de saber muito, mas de viver corretamente. O justo entende que não precisa compreender tudo para obedecer. Ele age de acordo com a palavra, mesmo quando não vê o resultado imediato. Essa fidelidade silenciosa produz frutos duradouros. No cotidiano, isso significa manter uma postura firme, mesmo quando ninguém está observando. Significa escolher o caminho correto no trabalho, na família, nos relacionamentos. Significa administrar emoções em vez de ser dominado por elas. Essas atitudes constroem uma estabilidade que não depende do ambiente externo. Quando a palavra afirma que o justo não será abalado, ela está descrevendo alguém que treinou sua vida na sabedoria. Não alguém perfeito, mas alguém constante. Não alguém sem falhas, mas alguém comprometido com o alinhamento. O justo permanece porque construiu um padrão de vida que o sustenta nos dias difíceis. Se você entende que a sabedoria precisa ser vivida na rotina, escreva nos comentários: eu escolho viver com constância. Que essa decisão se traduza em atitudes simples, diárias e fiéis, porque é na constância que o justo encontra firmeza e é na prática da palavra que ele permanece inabalável. A promessa não elimina o processo, ela orienta como atravessá-lo. Um erro comum é tratar a promessa como um atalho para fugir do processo. A sabedoria de Provérbios corrige essa expectativa e ensina algo mais profundo. A promessa não cancela o caminho, ela orienta como caminhar. No pensamento bíblico, o processo não é um obstáculo à fidelidade de Deus, mas o ambiente onde a sabedoria é formada. O justo não ignora o processo, ele aprende a atravessá-lo corretamente. Provérbios 12, 21.
Não afirma que o justo não enfrentará dias difíceis, mas declara que nenhum mal terá autoridade para destruí-lo. Isso significa que o processo pode pressionar, cansar e desafiar, mas não pode desviar o justo de seu propósito quando ele vive alinhado aos princípios do eterno. A diferença não está na ausência de luta, mas na forma como ela é enfrentada. Na prática, o processo revela onde a vida está apoiada. Quando algo demora, quando uma porta não se abre, quando a resposta não vem, o justo é confrontado com escolhas diárias: reclamar ou aprender, endurecer ou amadurecer, apressar decisões ou confiar no tempo certo. Essas escolhas moldam o caráter e definem se o processo fortalecerá ou enfraquecerá. A sabedoria judaica entende o processo como treinamento. Nada é desperdiçado. Cada espera ensina paciência. Cada frustração ajusta expectativas. Cada desafio revela limites e dependência. O justo aprende que sair do processo antes do tempo pode custar maturidade e clareza. Por isso, ele não foge, não abandona princípios e não negocia valores para aliviar a dor momentânea. No cotidiano, isso se traduz em atitudes muito concretas. O justo continua agindo com integridade mesmo quando o resultado demora. Continua sendo fiel mesmo quando não há reconhecimento. Continua fazendo o que é correto mesmo quando seria mais fácil desistir. Essas decisões silenciosas constroem resistência espiritual. O processo deixa de ser um peso e passa a ser um lugar de crescimento. Muitos se abalam porque interpretam o processo como sinal de abandono. Quando isso acontece, o coração se desorganiza e a fé enfraquece. O justo, porém, aprende a interpretar o processo à luz da palavra. Ele entende que o silêncio de Deus não é ausência, mas trabalho invisível. Enquanto não vê mudanças externas, Deus está ajustando estruturas internas. A promessa funciona como uma âncora. Ela não remove as ondas, mas impede o naufrágio. O justo se lembra da palavra quando a caminhada fica longa. Ele sabe que Deus não mente, não se esquece e não abandona aquilo que começou. Essa certeza impede que o processo se transforme em desespero. Quando a promessa orienta o caminho, o justo atravessa o processo com consciência. Ele não perde o rumo, não perde os valores e não perde a esperança. Aprende a esperar sem se corromper, a confiar sem se paralisar e a caminhar sem desistir. Se hoje você está em um processo que parece longo, escreva nos comentários: eu escolho atravessar com sabedoria. Não como um desabafo, mas como uma decisão prática, porque a promessa não elimina o processo, mas garante que quando vivido com princípios, ele produzirá firmeza. E assim o justo permanece de pé, fortalecido pelo caminho que percorreu. Descansar em Deus é uma decisão prática, não uma emoção passageira. Muitos confundem descanso espiritual com ausência de preocupação, mas a sabedoria de Provérbios ensina algo mais profundo. Descansar em Deus é uma decisão consciente de confiar no caráter do Eterno, independentemente do cenário. No pensamento bíblico, descanso não é passividade, é alinhamento. O justo não descansa porque tudo está resolvido, mas porque escolheu não viver governado pela ansiedade. O erro comum é esperar que a paz venha antes da confiança. Quando isso não acontece, o coração se agita e a fé parece enfraquecer. O justo aprende o caminho inverso. Ele confia primeiro, e essa confiança gera descanso ao longo do processo. Essa postura prática impede o abalo, porque retira das circunstâncias o poder de controlar o interior. Provérbios ensina que o coração tranquilo é resultado de sabedoria aplicada. O justo entende que não precisa carregar pesos que não lhe pertencem. Ele faz o que está ao seu alcance, age com integridade, toma decisões responsáveis e entrega a Deus aquilo que foge do seu controle.
Esse equilíbrio entre ação e entrega produz estabilidade emocional e espiritual. Na prática diária, descansar em Deus significa organizar a mente, significa interromper pensamentos repetitivos que alimentam o medo, significa escolher não reagir com pressa. O justo aprende a pausar antes de decidir, a orar antes de falar, a confiar antes de se desesperar. Essas atitudes simples constroem uma fortaleza interior que protege contra o abalo. O descanso também se manifesta na forma como o justo lida com o tempo. Ele entende que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. A sabedoria judaica valoriza a paciência como expressão de fé madura. Esperar não é perder tempo, é respeitar o tempo de Deus. O justo aprende a caminhar sem se apressar, confiando que cada etapa tem propósito. Quando o descanso se torna prática, a ansiedade perde espaço. O coração deixa de ser dominado por suposições e começa a se firmar em certezas. O justo lembra que Deus governa aquilo que ele não consegue controlar. Essa lembrança traz clareza e impede decisões precipitadas que poderiam gerar arrependimentos futuros. Descansar em Deus não significa ignorar problemas, mas enfrentá-los com a postura correta. O justo continua responsável, diligente e atento. A diferença é que ele não permite que o problema defina sua identidade nem roube sua paz. Ele age com sabedoria, confia com constância e espera com esperança. Provérbios nos mostra que o justo não será abalado porque aprendeu a viver de forma equilibrada. Ele não se apoia apenas na própria força, nem se entrega à inércia. Ele vive em confiança ativa. Essa confiança se reflete nas palavras, nas decisões e na forma como encara as adversidades. Se hoje você sente o peso da ansiedade tentando dominar seus pensamentos, escreva nos comentários: eu escolho descansar em Deus. Não como um desejo momentâneo, mas como uma decisão prática para o dia a dia. Porque quando o descanso se torna uma escolha consciente, o coração se fortalece, a mente se organiza e o justo permanece firme, mesmo em tempos difíceis. Quando a palavra governa as decisões, o justo mantém o domínio interior. A sabedoria de Provérbios ensina que o verdadeiro domínio não é controlar tudo ao redor, mas governar o que acontece dentro. O justo não vive à mercê das circunstâncias, porque decidiu submeter suas decisões à palavra. No pensamento bíblico, quem governa as próprias escolhas preserva a estabilidade interior. Quando a palavra assume esse lugar de governo, o abalo perde autoridade. Muitos se desorganizam não pelo tamanho do problema, mas pela falta de critério ao decidir. A pressão aumenta, o medo acelera e as escolhas passam a ser feitas no impulso. O justo aprende um caminho diferente. Ele entende que a palavra foi dada como referência prática para orientar decisões, pensamentos e reações. Antes de agir, ele considera o princípio. Antes de falar, ele avalia a consequência. Antes de escolher, ele alinha o coração. Provérbios foi escrito para treinar esse tipo de postura. Ele ensina que decisões sábias protegem o futuro. O justo não decide apenas pelo que sente no momento, mas pelo que sabe ser correto a longo prazo. Essa visão impede atitudes precipitadas que poderiam gerar arrependimento e instabilidade. Quando a palavra governa, a decisão se torna um ato de fé prática. No cotidiano, isso se manifesta de forma muito concreta. Diante de uma escolha difícil, o justo se pergunta: isso está alinhado com os valores que a palavra ensina? Essa pergunta simples organiza a mente e traz clareza. No trabalho, ele escolhe integridade em vez de atalhos. Nos relacionamentos, escolhe equilíbrio em vez de reações impulsivas. Na espera, escolhe perseverança em vez de desistência. Essas escolhas constroem domínio interior.
A sabedoria judaica valoriza profundamente o autocontrole como sinal de maturidade espiritual. O justo aprende a administrar emoções, pensamentos e palavras. Ele entende que nem tudo precisa de resposta imediata. O silêncio, quando guiado pela sabedoria, também é uma decisão poderosa. Esse autocontrole impede que situações externas tomem o governo do coração. Quando a palavra governa as decisões, a ansiedade diminui. O justo sabe que está fazendo a sua parte corretamente, mesmo quando não controla o resultado. Essa consciência traz paz. Ele entende que Deus honra decisões alinhadas, ainda que o fruto não seja imediato. Essa confiança sustenta durante o processo e impede o desgaste emocional. O abalo começa quando perdemos o governo interior. Quando deixamos que o medo, a pressa ou a frustração ditem o caminho. O justo, porém, aprende a manter o domínio porque decidiu viver sob princípios estáveis. Ele sabe que a palavra não muda conforme o cenário, e exatamente por isso ela se torna um ponto seguro quando tudo parece incerto. Provérbios 12, 21 se cumpre na prática quando o justo escolhe diariamente permitir que a palavra oriente suas decisões. O mal pode tentar pressionar, mas não governa. A instabilidade pode se aproximar, mas não domina, porque quem governa o interior vive com firmeza no exterior. Se hoje você decide permitir que a palavra oriente suas escolhas, escreva nos comentários: minhas decisões são guiadas pela palavra. Que essa declaração não seja apenas uma frase, mas um compromisso diário. Porque quando a palavra governa, o justo permanece firme, organizado e inabalável. A fidelidade diária preserva o justo quando a instabilidade tenta dominar. A sabedoria de Provérbios ensina que a fidelidade não é um ato isolado, mas uma prática diária. No pensamento bíblico, permanecer firme não depende de momentos de intensidade espiritual, mas da constância com que se vive aquilo que se crê. O justo não é sustentado por grandes discursos, mas por escolhas fiéis repetidas ao longo do tempo. É essa fidelidade cotidiana que impede que a instabilidade encontre espaço para dominar o coração. Muitos se abalam porque vivem de picos e quedas. Em dias bons, confiam. Em dias difíceis, vacilam. A sabedoria do Eterno, porém, ensina um caminho mais sólido. Viver com fidelidade independente do cenário. O justo entende que Deus continua sendo fiel quando tudo parece incerto. E por isso, ele escolhe permanecer fiel também quando não vê resultados imediatos. Fidelidade na prática significa manter os princípios mesmo quando seria mais fácil negociá-los. Significa continuar agindo corretamente mesmo quando ninguém está observando. Significa sustentar valores mesmo quando há pressão para agir diferente. O justo aprende que cada concessão enfraquece a estrutura interior, enquanto cada ato de fidelidade fortalece a alma. No cotidiano, essa fidelidade se manifesta de formas simples e profundas. O justo mantém integridade no trabalho, mesmo quando isso parece atrasar conquistas. Mantém equilíbrio nas palavras, mesmo quando está emocionalmente pressionado. Mantém disciplina espiritual, mesmo quando o cansaço tenta dominar. Essas atitudes não chamam atenção, mas constroem uma base sólida que sustenta nos dias difíceis. A sabedoria judaica valoriza a fidelidade como expressão de aliança. Não se trata apenas de crença, mas de compromisso. O justo entende que sua relação com Deus se expressa nas decisões diárias, nas prioridades e na forma como lida com as responsabilidades. Essa compreensão gera estabilidade, porque a vida deixa de ser guiada por impulsos e passa a ser organizada por princípios. Quando a instabilidade tenta se instalar, a fidelidade funciona como um freio,
Ela impede reações precipitadas, escolhas impulsivas e palavras que poderiam gerar arrependimento. O justo aprende a não abandonar aquilo que sabe ser correto apenas porque o momento é difícil. Ele entende que permanecer fiel no processo é o que garante firmeza no desfecho. Provérbios 12, 21 se manifesta aqui de forma prática. Nenhum mal domina o justo, porque sua vida está organizada pela fidelidade. O problema pode persistir por um tempo, mas não corrompe o caráter. A pressão pode aumentar, mas não quebra os valores. O justo permanece porque escolheu viver de forma coerente com aquilo que crê. Essa fidelidade diária produz paz interior. O justo dorme com a consciência tranquila, sabendo que fez o que estava ao seu alcance de forma correta. Essa paz protege contra o abalo emocional e espiritual. Mesmo quando o cenário não muda rapidamente, o coração permanece firme, porque sabe que está alinhado com o eterno. Se hoje você entende que fidelidade é uma decisão diária, escreva nos comentários: eu escolho permanecer fiel. Que essa declaração represente um compromisso prático com a sabedoria de Provérbios. Porque quando a fidelidade se torna hábito, a instabilidade perde força, o caráter se fortalece e o justo permanece de pé, sustentado pela palavra. Quando o justo entende o tempo de Deus, aprende a agir sem ansiedade. Um dos maiores desafios da vida prática é lidar com o tempo. A sabedoria de Provérbios ensina que muitos abalos não nascem da situação em si, mas da ansiedade gerada pela espera. No pensamento bíblico, compreender o tempo de Deus é essencial para viver com equilíbrio. O justo não vive correndo atrás de resultados imediatos, porque entende que o Eterno trabalha com precisão, não com pressa. A ansiedade surge quando tentamos antecipar aquilo que ainda está em construção. Quando queremos respostas antes da maturidade, soluções antes do preparo, resultados antes do processo. O justo aprende a reconhecer esse perigo. Ele entende que agir fora do tempo pode gerar consequências que comprometem o futuro. Por isso, escolhe esperar com sabedoria em vez de agir movido pela inquietação. Provérbios ensina que o tempo é um aliado da sabedoria. O justo aprende a respeitar etapas. Ele não força portas, não acelera decisões e não se compara com o ritmo de outras pessoas. Ele confia que Deus conhece o momento exato de cada acontecimento. Essa confiança organiza a mente e impede que a ansiedade governe as atitudes. Na prática, isso se manifesta de forma muito clara. Quando algo demora, o justo não abandona princípios para obter resultados rápidos. Ele continua fazendo o que é correto, mesmo quando o retorno não é imediato. No trabalho, mantém a integridade. Na família, preserva o equilíbrio. Na espera, fortalece a confiança. Essas atitudes revelam maturidade espiritual e produzem estabilidade interior. A sabedoria judaica ensina que o tempo é um instrumento de formação. Enquanto esperamos, somos moldados. Enquanto aguardamos, aprendemos. O justo entende que Deus usa o tempo para alinhar intenções, fortalecer caráter e ajustar o coração. O que parece demora, muitas vezes é cuidado. O que parece silêncio, muitas vezes é preparação. Quando o justo compreende isso, ele deixa de lutar contra o tempo e passa a caminhar com ele. Ele aprende a agir no presente com responsabilidade, sem tentar controlar o futuro. Essa postura traz descanso. A mente se acalma, o coração se organiza e as decisões se tornam mais claras. O abalo perde força porque a ansiedade já não encontra espaço para se instalar. O justo também aprende a vigiar os pensamentos durante a espera. Ele entende que imaginar cenários negativos apenas aumenta o peso emocional. Por isso, escolhe alimentar a mente com a palavra e com verdades que fortalecem a fé. Essa disciplina mental é prática, diária e essencial
para permanecer firme. Provérbios 12:21. Se cumpre quando o justo aprende a viver no tempo certo. O mal não domina porque a pressa não governa. O medo não controla porque a confiança está estabelecida. O justo permanece porque decidiu viver alinhado com o ritmo de Deus. Se hoje você escolhe confiar no tempo do eterno e não agir movido pela ansiedade, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Que essa declaração represente uma decisão prática para o seu dia a dia. Porque quando o tempo é respeitado, o coração se fortalece, a fé amadurece e o justo permanece inabalável. A oração do justo não é fuga, é alinhamento com os princípios de Deus. Depois de compreender os princípios que Provérbios nos ensina, fica claro que a oração não é um recurso de emergência usado apenas quando tudo dá errado. No pensamento bíblico, a oração é um ato de alinhamento. O justo ora não para fugir da realidade, mas para ajustar o coração, a mente e as decisões à sabedoria do Eterno. É por isso que a oração fortalece em vez de enfraquecer. Muitos se frustram na oração porque a utilizam como substituta da responsabilidade. Pedem que Deus faça aquilo que eles mesmos deveriam corrigir em postura, atitude ou decisão. A sabedoria de Provérbios nos conduz a um entendimento mais maduro. O justo ora para permanecer alinhado, para não perder o rumo, para não permitir que o medo, a pressa ou a ansiedade assumam o governo interior. A oração do justo nasce da consciência de que a palavra ensina como viver. Por isso, antes de pedir mudanças externas, ele permite que Deus ajuste o interior. Ele ora para ter domínio sobre as emoções, clareza nas decisões, firmeza para esperar e sabedoria para agir corretamente no tempo certo. Essa oração não é passiva, ela gera posicionamento. Na prática, isso muda completamente a forma de orar. O justo não ora apenas dizendo resolve, mas dizendo me alinha. Não apenas tira o problema, mas me ensina a atravessar corretamente. Ele entende que quando a postura muda, o problema perde força. Quando o coração se organiza, o abalo não domina. A sabedoria judaica ensina que palavras têm poder formativo. Aquilo que declaramos em oração molda nossa percepção e fortalece nossa fé. Quando o justo ora alinhado à palavra, ele reafirma verdades que organizam a mente e fortalecem o espírito. A oração se torna um ambiente de construção interior, não apenas de alívio emocional. É nesse lugar que Provérbios 12:21 se torna vivo. O justo não será abalado porque sua vida está organizada por princípios e sustentada por uma prática espiritual consciente. A oração passa a ser o momento em que ele reafirma decisões, entrega pesos desnecessários e renova o compromisso de viver com sabedoria. Antes de entrarmos na oração, é importante entender isso com clareza. Orar não é negar a realidade, é enfrentá-la com o coração alinhado. Não é fechar os olhos para os desafios, mas abrir os olhos espirituais para agir corretamente em meio a eles. O justo ora porque deseja permanecer firme, não porque perdeu o controle. Talvez hoje você esteja diante de decisões importantes, de um processo longo ou de uma espera cansativa. A oração que faremos agora não é para criar ilusões, mas para fortalecer o seu interior. Para alinhar sua mente à palavra, suas emoções à sabedoria e suas escolhas ao tempo de Deus. Se essa compreensão faz sentido para você, escreva nos comentários: minha oração me alinha à palavra. Que essa declaração represente um posicionamento consciente. Porque quando a oração nasce do alinhamento, ela não apenas consola, ela transforma. E é a partir desse lugar que o justo permanece firme, confiante e inabalável. Vá para um lugar tranquilo e faça essa oração comigo. Eterno Deus,
Neste momento, nos colocamos diante de Ti com o coração consciente, não para fugir da realidade, mas para alinhar a nossa vida à Tua sabedoria. Não nos aproximamos movidos apenas pela emoção, mas pela decisão de viver segundo os princípios que o Senhor deixou. Reconhecemos que muitas vezes buscamos alívio antes do alinhamento, respostas antes da maturidade, soluções antes da obediência. Hoje, escolhemos um caminho mais alto. Ensina-nos a viver como justos, no sentido verdadeiro da palavra. Não perfeitos, mas alinhados. Não guiados pelo medo, mas pela sabedoria. Dá-nos discernimento para reagir corretamente quando a pressão aumenta, quando o tempo se estende e quando o silêncio parece longo demais. Que nossas decisões não sejam tomadas pela ansiedade, mas pela confiança no Teu caráter fiel. Eterno, ajusta o nosso interior. Guarda nossa mente para que não seja dominada por pensamentos de derrota, comparação ou pressa. Fortalece nosso coração para que não se abale diante das incertezas do caminho. Que aprendamos a agir corretamente, mesmo quando ainda não sentimos alívio, confiando que a obediência produz firmeza e a sabedoria constrói estabilidade. Ajuda-nos a atravessar os processos sem negociar princípios. Que não abandonemos a integridade por resultados rápidos, nem a fidelidade por conforto momentâneo. Dá-nos paciência para respeitar o Teu tempo, humildade para aprender durante a espera e coragem para permanecer quando desistir parecer mais fácil. Que cada dia seja vivido com consciência, temor e constância. Que a Tua palavra governe nossas decisões. Que ela seja o critério antes das escolhas, o freio antes das reações e a direção antes dos passos. Ensina-nos a falar com equilíbrio, a agir com retidão e a esperar com esperança. Que a nossa fé não seja apenas declarada, mas praticada nas pequenas atitudes do cotidiano. Eterno, entregamos a Ti tudo aquilo que tenta nos abalar. Entregamos preocupações que não podemos controlar, medos que insistem em nos paralisar e expectativas que geram ansiedade. Escolhemos descansar em Ti, não como um sentimento passageiro, mas como uma postura diária de confiança. Que o nosso descanso venha da certeza de que o Senhor governa o tempo, os processos e os resultados. Que Provérbios 12:21 se cumpra de forma viva em nossa vida. Que nenhum mal tenha domínio sobre nós, porque escolhemos viver organizados pela Tua sabedoria. Que possamos atravessar os dias difíceis sem perder o eixo, sem perder os valores e sem perder a fé. Que o nosso interior permaneça firme, mesmo quando o exterior oscila. Renovamos hoje o compromisso de viver como justos diante de Ti, de alinhar palavras, decisões e atitudes à Tua verdade, de confiar mesmo quando não entendemos tudo, de permanecer mesmo quando o caminho é estreito. Que a Tua paz governe nosso coração e que a Tua sabedoria nos conduza em cada passo. E assim seguimos, firmes, conscientes e alinhados, certos de que o justo não será abalado, porque está sustentado pela palavra viva do Eterno, para a honra e glória do Eterno. Se essa palavra não apenas te emocionou, mas te ensinou como viver, então não deixe que ela termine aqui. A sabedoria de Provérbios só produz frutos quando é praticada, lembrada e reafirmada todos os dias. Por isso, antes de sair deste vídeo, faça um ato simples, mas consciente. Escreva nos comentários: eu escolho viver com sabedoria. Não como interação automática, mas como um posicionamento espiritual. Uma decisão diante de Deus de viver alinhado à palavra, mesmo nos dias difíceis, mesmo durante a espera, mesmo quando ninguém está vendo. Este canal existe para isso. Não apenas para orar com você, mas para caminhar com você no aprendizado diário da sabedoria que sustenta o justo. Aqui, cada mensagem é um convite à maturidade espiritual, à firmeza interior e à confiança prática no Eterno. Permaneça conosco. Continue neste lugar.
Porque quando a palavra governa a vida, o justo não é abalado. E lembre-se, não é o fim, é o começo de uma vida construída sobre a sabedoria do Eterno.